Artigo 724. Ao sair da prisão, liberado, ser-lhe-á entregue, além do saldo do pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Essa caderneta conterá, inciso 1, a reprodução da ficha de identidade ou o retrato do liberado, sua qualificação e sinais característicos. Inciso 2, o texto impresso dos artigos do presente capítulo. Inciso 3, as condições impostas ao liberado. Inciso 4, a pena acessória a que esteja sujeito. Parágrafo 1º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir-se a ficha de identidade ou o retrato do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 2º. Na caderneta e no salvo-conduto deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no artigo 718. Artigo 725. A observação, cautelar e proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares terá a finalidade de: inciso 1. Fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Inciso 2. Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do liberado apresentarão relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista nos artigos 730 e 731. Artigo 726. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado vier por crime ou contravenção a ser condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade. Artigo 727. O juiz pode também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença de observar proibições inerentes à pena acessória ou for irrecorrivelmente condenado por crime, a pena que não seja privativa de liberdade. Parágrafo único. Se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições. Artigo 728. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á no tempo da pena o período em que esteve solto ou liberado, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Artigo 729. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto ou liberado, e tampouco se concederá em relação à mesma pena novo livramento. Artigo 730. A revogação de livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário ou a requerimento do Ministério Público ou de ofício pelo juiz que antes ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova no prazo de 5 dias. Artigo 731. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso 1 do artigo 723, observado o disposto nos incisos 2 e 3 de parágrafo 1º e 2º do mesmo artigo. Artigo 632. Praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo da decisão final do novo processo. Artigo 733. O juiz de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação ou, na hipótese do artigo anterior, for o liberado absolvido por sentença irrecorrível. Título 4. Da graça, do indulto, da anistia e da reabilitação. Capítulo 1. Da graça, do indulto e da anistia. Artigo 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público,
ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Artigo 735. A petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça, por intermédio do Conselho Penitenciário.